Agora que nós já sabemos os blocos que compõem um timer do microcontrolador, nós já podemos partir para um exemplo que utiliza esses timers no STM32. Vocês estão visualizando aqui o exemplo que nós vamos fazer. E vocês também podem ver aqui na tela o código que eu utilizei. Como vocês agora já são familiares com o GPIO, vocês podem observar que o que este loop main infinito aqui faz é alterar o estado do pino PC13, onde está ligado o LED do nosso kit, e também ler dois botões. Dentro da leitura de cada botão, eu botei um while aqui que vai travar esse if enquanto eu pressionar o botão. Então a gente pode observar aqui que quando eu pressiono o botão, eu deixo de ter aquele padrão no meu LED, porque o código está parado naquele while ali. Assim que a condição volta ao normal, o padrão volta a executar corretamente. Por outro lado, a gente está observando nesse código que nada está programado para alterar os estados desses 5 LEDs aqui. Além disso, quando eu pressiono o botão, esse padrão aqui não para, somente aquele padrão ali. Isso ocorre porque este padrão aqui foi configurado para executar utilizando o timer e uma interrupção. E é isso que nós vamos fazer nesse primeiro exemplo. Configurar uma interrupção no modo progressivo utilizando o CubeMX. Então estamos aqui na janela principal do CubeMX e a gente pode observar que esse projeto está configurado igual ao código fornecido, exceto pelo fato dos 2 pinos de entrada e os 5 pinos onde estão nossos LEDs já estarem configurados. Agora podemos partir para o nosso timer. A primeira coisa que precisamos configurar é então a base de tempo desse timer. Nós podemos observar que o CubeMX tem uma aba exclusiva para a configuração de clock. A base de tempo principal do nosso microcontrolador é este cristal aqui. A gente pode observar que ele está configurado aqui na aba de clock como uma entidade externa, em 8 MHz, que é o valor nominal que ele possui. Para dentro do nosso processador, nós temos várias entidades digitais que manipulam esse clock para chegar no clock principal do processador, que pode ser visto aqui. Podemos ver que eu tenho um MUX, onde eu seleciono se eu quero usar o cristal ou oscilador interno, e tenho também um multiplicador que vai fazer com que esse clock de 8 chegue na frequência desejada. Nós podemos observar que esse multiplicador é configurável. Eu poderia até colocar um valor maior, só que o meu CubeMX já vai me alertar que o clock máximo desse processador é 72 MHz. Eu posso também escolher valores inferiores que vão fazer com que esse processador consuma menos. Mas no momento eu vou deixar então no máximo, que seria os 72 MHz. Eu posso observar também que esse 72 MHz é distribuído para os diferentes periféricos aqui do meu processador. E uma dessa distribuição está aqui e é o clock dos timers. Eu tenho o clock da APB1 e o clock da APB2, todos eles configurados em 72 MHz. Caso eu desejar, eu posso alterar esses valores. Mas, por enquanto, vamos ficar com o padrão de 72 e eu tenho que utilizar isso quando eu for gerar a cadência então aqui do meu microcontrolador. Para fazer isso, eu vou voltar aqui na configuração, eu posso vir aqui em Timer para observar que este processador que estamos utilizando tem disponíveis 4 timers diferentes. O comportamento do timer 1 é um pouquinho diferente, mas todos eles possuem as mesmas funções básicas. E como vamos trabalhar apenas com essas funções básicas nesse vídeo, podemos escolher qualquer um indiferentemente. Eu vou escolher o timer 4. Como nós vimos em vídeos anteriores, esse timer pode ser utilizado para contar tanto tempo quanto eventos. Quando eu quero contar tempo, eu vou selecionar aqui a opção de clock interno, que vai utilizar então este clock que a gente acabou de observar. Se eu quisesse contar eventos, eu teria que desselecionar aqui o Internal Clock e eu poderia, por exemplo, selecionar External Clock Mode, que é contar eventos em um pino específico do meu processador. Por hora, eu vou selecionar o clock interno e já vai aparecer aqui na minha tela as opções para esse meu timer.
As duas mais relevantes que nós estudamos no vídeo passado, então, é o pré-scaler e o valor de contagem, que a gente pode observar aqui como counter period. Vamos supor que eu queira que essa atualização aqui do padrão dos meus LEDs ocorra a cada 100 milissegundos. Agora, a nossa missão é escolher um valor de pré-scaler e um valor do comparador para que eu consiga gerar uma interrupção periódica neste pino aqui, no nosso exemplo, a cada 100 milissegundos. Então, uma coisa interessante para nós fazermos aqui é definir, então, alguns termos, né? Eu vou chamar a frequência que entra no meu processador, que a gente já configurou lá em 72 MHz, como frequência do clock. E, naturalmente, né, o inverso vai ser o período do clock. O valor do pré-scaler eu vou chamar de P. O valor do comparador eu vou chamar de C. E eu vou chamar esse clock aqui, depois do pré-scaler, de frequência intermediária, que tem um período intermediário. A nossa missão agora é escolher esses dois valores. E uma coisa que nós já temos que nos atentar é o tamanho desses registradores aqui. No STM32, tanto o pré-scaler quanto o comparador são registradores de 16 bits. Consequentemente, cada um deles só pode armazenar um valor no máximo de 65.535 para esse aqui e 65.535 para este registrador aqui do comparador. Eu tenho que levar tudo isso em consideração quando eu for escolher os meus valores. Eu vou iniciar com o que a gente já sabe, como por exemplo, que a frequência de clock do meu processador é 72 MHz e como consequência, então, eu tenho um período de clock, né, que seria o inverso da frequência de clock, igual a 13,8 nanosegundos. O que a gente repara é que é talvez um pouco mais difícil trabalhar com esse valor. Então pode ser interessante que a frequência intermediária e naturalmente período intermediário seja algum múltiplo de 10. Para fazer isso, então, eu poderia, por exemplo, escolher um pré-scaler de 72. Então eu tenho que a frequência intermediária é igual à frequência de clock dividido por meu pré-scaler. Se eu escolher um P igual a 72, eu teria então a frequência intermediária em 1 MHz. Assim, então, basta eu fazer uma regra de 3 aqui para descobrir quanto tempo que eu preciso aqui para conseguir uma interrupção periódica a cada 100 milissegundos. Primeiro, então, eu vou calcular o período, né? Então, o TI é igual a 1 sobre FI, que então, neste caso, é 1 microsegundo. Então agora basta fazer uma regra de 3. Eu vou chamar esse valor do período aqui como I, então. Eu tenho que, para cada contagem, então, eu observo 1 microsegundo. Se eu quiser observar 100 milissegundos, o que vai me acontecer é que eu tenho que, então, descobrir este valor de I. Fazendo a regra de 3 simples, o que eu vou ter, então, é um I igual a esses 100 milissegundos dividido por 1 micro. O que me resultaria, então, num I na faixa de 100 mil. Agora a pergunta que eu faço para vocês é se este valor aqui é suportado no meu registrador do comparador. Como a gente já observou antes, o valor máximo que eu posso colocar nesse comparador aqui é 65.535. Desta maneira, eu teria que escolher um pré-scaler um pouco maior para diminuir aqui o TI, para conseguir acomodar o valor de I, então. Então, o que eu vou fazer agora é uma pequena correção e talvez, então, subir aqui o meu valor do pré-scaler. Em vez de usar um pré-scaler de 72, eu vou, por exemplo, adicionar 2 zeros aqui no meu pré-scaler, 7.200. Fazendo isso, o que eu vou ter aqui é um clock, né?
100 vezes menor, que vai me resultar, então, num período 100 vezes maior, que pode ser aplicado aqui na minha regra de 3, e com essa maneira eu corto 2 zeros aqui do cálculo que eu acabei de fazer. Agora sim, 1000 é um valor adequado para eu adicionar no meu contador, assim como 7.200 é um valor que cabe no meu pré-scaler. Agora basta eu selecionar aqueles valores aqui. 7.200 para o meu pré-scaler e 1000 para o meu valor de contagem. O único detalhe que eu tenho que me atentar é que o pré-scaler em 0 indica que a divisão dele é por 1. Eu não posso dividir por 0. Então, o valor do pré-scaler é sempre menos 1 do que eu quero dividir. Então, para dividir por 7.200, eu tenho que botar 799. Eu acho que fica mais legível a gente deixar aqui 7.200 menos 1, para lembrar que nós temos que subtrair 1, mas já ter diretamente o valor aqui. Uma outra configuração importante é navegar aqui para a aba do NVIC e habilitar a interrupção. Feito isso, nós podemos gerar o nosso código. Agora nós podemos observar a função que foi gerada pelo STM_CubeMax. Ela está aqui, ó, que inicializa o timer. Se nós formos na definição dela, nós podemos ver que aquelas configurações que nós fizemos foram traduzidas neste código aqui. Então, grande parte do nosso trabalho já foi feito. Basta só algumas linhas de código para conseguir fazer aquele padrão que foi mostrado no início do vídeo. Para saber como fazer, nós vamos aqui para a documentação então da API da ST novamente. Só que agora nós queremos ver o timer. Vou procurar ele aqui na lista. Este é o nosso timer. Aqui tem uma explicação completa de como tudo funciona. Nós não precisamos novamente nos atermos à configuração, porque ela já foi feita pelo nosso software. E o que interessa para a gente é então observar as funções da base do timer. Em outros vídeos nós vamos ver outras funções especiais dos timers, como por exemplo o PWM. Mas no momento a gente vem na função de base e a gente vê que tem um grupo de funções que serve para inicializar o timer, parar o timer, ligar a interrupção e desligar a interrupção. Então, essas duas funções aqui, a Start IT e a Stop IT, são bastante importantes. Porque, apesar do timer estar todo configurado, não há nada no nosso código que faz com que o timer comece e possa, então, gerar a interrupção. Então, é bastante importante que nós chamemos essa função baseStart e, logo depois, então, que o período configurado pela gente passar, o timer vai gerar uma interrupção. E como isso funciona na prática? Na prática, o nosso processador vai estar executando normalmente o loop que a gente configurou, que no nosso caso não faz nada mais do que alterar a cada 100 milissegundos o estado do LED, e junto com o core do processador terá outra entidade de hardware executando, que seria o nosso timer. Assim que esse timer gerar o evento de interrupção, que vai acontecer quando o registrador comparar com a contagem, uma função especial vai ser executada. O processador vai parar tudo o que ele está fazendo, então não importa em que linha ele estiver, ele vai parar e executar essa função. Quando a gente utiliza a API da ST, esta rotina de tratamento de interrupção já vem configurada para a gente. Então, como eu faço para escrever meu código para alterar o padrão de LEDs? A ST provê funções especiais que eu tenho que implementar nos diferentes eventos que o timer pode gerar. Para a gente observar essas funções, eu vou voltar aqui no manual da ST, vou vir aqui no capítulo 36.2.9, Team Callbacks, e essas então são as funções especiais. No momento, o único callback que me interessa é o primeiro, que indica então quando um período passou, o nosso cronômetro progressivo. Para isso, a função que eu tenho que implementar
é a função routine period elapsed callback. Eu vou clicar aqui, ver o cabeçalho dessa função, e o que eu tenho que fazer então é implementar essa função no meu código. Para fazer isso, eu vou encontrar uma região entre dois user codes, aqui embaixo, pode ser aqui ó, no user code begin for, e vou implementar aquela função que eu peguei do meu manual. O que eu tenho que escrever aqui? Justamente o código que altera o meu padrão de LEDs. O que eu vou fazer então é pegar emprestado o código que a gente utilizou na atividade de GPIO. Falta apenas declarar a variável gleds. Eu vou fazer isso no user code bem lá de cima do meu código. O que eu acabei de fazer foi implementar então uma função que vai ser chamada a qualquer momento que a interrupção for gerada. Assim que essa função acabar de ser executada, o código retorna de onde ele parou. Tudo agora já deve funcionar, desde que eu habilite então o meu timer, como eu havia falado para vocês. Para isso eu vou copiar a função aqui do meu manual, base functions. Eu quero a função de inicialização com interrupção. Aqui está a função. Eu vou colocar aqui no user code. Eu posso observar que essa função só tem um parâmetro, que é o timer que eu quero executar. No meu caso, timer 4. Um ponteiro para ele. A partir desse momento, eu posso verificar o funcionamento do meu código. Vou compilar e gravar o meu código. Observo que eu estou parado aqui na primeira linha. Vou clicar em play. E agora eu já deveria estar vendo meu padrão de LEDs aqui no meu kit. Não é o que aconteceu. Então eu vou aproveitar para mostrar para vocês como que eu resolvo problemas. O LED não está piscando. Então duas coisas podem ter acontecido. A primeira delas é a interrupção não está funcionando. Como é que eu faço para verificar isso? Eu vou dar um pause e dar uma olhada onde meu código está. Eu vejo que ele para numa função qualquer, que é a função howDelay. Eu posso observar quem chamou essa função howDelay utilizando aqui as ferramentas de debug do meu Visual Studio Code. Eu vejo aqui na call stack que o howDelay foi chamado pela função main. Então, é aqui que o loop estava quando eu apertei o pause aqui do meu debugger. Uma coisa agora que eu tenho que verificar é se minha interrupção está sendo gerada. Se ela estiver sendo gerada, em algum momento desse código, a rotina de tratamento de interrupção vai ser chamada e a função de callback, por consequência, também vai ser chamada. Então o que eu vou fazer é navegar para a função de callback. Ela está aqui. E esta é a linha, ou as duas linhas, né, que deveriam fazer meu LED acender. Como eu sei se essas linhas estão executando? Eu vou colocar um breakpoint aqui. Se eu der play, a execução parou justamente aqui. Por quê? Porque essa linha de fato está executando. Se eu der um passo aqui, utilizando o run step over, eu teria que ver o comportamento aqui dos meus LEDs se alterar. Primeiramente, o LED se apagando, né? Essa linha aqui apaga ele. E a segunda estaria ligando algum LED. Ó. 64, então, que é algum LED acendendo. Quando eu executo isso aqui, o que eu observo é que nada ocorre. Então, a interrupção está ok. Qual pode ser o meu problema? Problema de configuração de saída. Eu vou retornar aqui ao meu CubeMX para verificar se esses LEDs estão configurados corretamente. Vamos observar aqui. O que nós observamos é que
esses 5 LEDs que estão sendo utilizados não foram configurados como saídas. Eu vou então alterar essa configuração. Salvar o que eu fiz aqui. Regerar o código. Retornar para o Visual Studio Code. Parar a minha execução. Reiniciar. Vamos ver agora. Novamente eu parei na interrupção, porque eu tinha um breakpoint aqui. Vou dar o primeiro passo, todos os LEDs apagados. LEDs agora. Eu observo o meu LED aceso. Vou tirar o breakpoint. Continuar a execução. E o que eu observo é que agora o meu padrão está funcionando corretamente.